Como é que é? Democrata 35! Para matar, mas é uma guerra para dar dignidade às pessoas, é uma guerra humanitária, humanizada, que nós temos que ganhar. E o Estado do Rio de Janeiro só vai se libertar de tudo isso que nós estamos passando se nós estivermos empenhados nessa batalha. Vou relembrar aqui uma coisa do passado para vocês. Quando nós fundamos o PDT, ninguém acreditava, porque diziam que Brizola saiu de saia, vestido de saia, né? Porque é tudo mentira. A mídia colocou isso, e que Brizola era isso, aquilo outro. Nós fizemos por rua, não foi por comunidade, por rua, um grupo de 12 pessoas, era em cada rua. Na época eu era presidente da 23ª Zona Eleitoral, o qual Jorge, com meu amigo de mais de 40 anos, né, Jorge? É verdade, isso aí. Ele era de um outro partido também, né, Jorge? Sim. E nós sempre fomos muito amigos, muito companheiros. E nós conseguimos fazer aquilo que nenhum outro partido fez. Que era em cada rua dessa cidade do Rio de Janeiro, a gente tinha um grupo de 12 pessoas. E para ganharmos essa batalha sem recurso igualitário, com essa demanda que nós estamos, nós temos que formar por rua um grupo de 35 pessoas. Cada um que mora aqui em uma rua, se formar na sua rua 35 pessoas, um grupo de 35 pessoas, nós iremos, eu acredito que nós iremos vencer. Nós temos 92 cidades para percorrer. Ele não vai poder estar presente em todas essas ruas, mas se vocês começarem a fazer esse movimento dá certo, e eu acredito, porque antigamente a gente tinha uma coisa chamada diretórios, né? As nossas zonais, que hoje não funcionam mais. Então, é com essa experiência de zonal que nós já tivemos, é que nós vamos para a rua. Eu acredito, Wilson, que o governo do Estado só vai respeitar o eleitor, o homem, a mulher, a criança, os desempregados, os desabrigados, com gestão de pulso. E isso nós já temos a experiência. Ele teve tanto pulso que quando ele quis botar na rédea, na linha reta, esse Estado, ele foi apunhalado. E nós não precisamos de bode expiatório aqui dentro, gente. Verdade. Nós não precisamos de pessoas estarem aqui hoje, nesse momento, e saírem daqui e irem de buchicho, porque isso é o que mais acontece. Eu vou ali porque ali está me dando isso, está me oferecendo aquilo. Quando eu fundei o partido, eu não bati em gabinete de ninguém, na porta de ninguém. Cruzei o Brasil e mostrei para a comunidade política desse país que mulher e pobre e sem o recurso deles conseguiu formar um partido e se manter até hoje. E aqui entraram 24 deputados federais para tomar o partido assim que foi homologado. E nós expulsamos os 24 deputados federais. Isso é só para vocês entenderem como a gente não tem medo de recuar, senão estaria milionária. Continuamos na nossa casa, humilde casa, recebendo a todos e dizendo para vocês, nós temos que tomar vergonha na cara. Nós, brasileiros, temos que tomar vergonha na cara. Nós não aguentamos mais tudo isso que está aí. Porque houve renovação. Não houve renovação, não. Porque a velha política continua nesse sistema, porque são os filhos deles que estão aí, são os afilhados deles que estão aí, em todos os estados, fazendo a mesma manobra, para que
cada estado não se liberte de tudo isso que nós estamos passando. E para haver uma transformação, uma renovação, a gente tem que ter uma coisa: companheirismo, fidelidade partidária, fidelidade ao nosso líder maior, fidelidade ao nosso vizinho. Quando a gente tem que bater na porta de um vizinho e falar de uma candidatura séria, é porque nós estamos sendo fiel conosco e com o outro. E fidelidade com a nossa nação. Não tenho medo de ir para a rua com nenhum de vocês. Não tenho medo de ir para a rua com este grande homem. Não tenho medo de ir para a rua com uma mulher pobre, preta, branca. Eu nasci e me criei em um quilombo. Eu venho de uma família de mulheres da resistência. Mas nós temos que resgatar para o nosso país uma nova modalidade de política. E política só se faz com políticos, com homens e mulheres, com assento no poder. E é essa chamada que nós fazemos para todos. Vamos fazer assento no poder, porque sem o assento no poder a gente também não muda nada e não se transforma nada. Fale, governador. Meu muito bom dia. Eu, saudações democrata, e desculpe aí o meu atraso, estava previsto a minha chegada mais cedo, mas eu tenho que dividir a minha vida político-partidária com a minha vida profissional. E eu tenho muitos clientes com problemas na justiça e eu tenho que ajudar a resolver. Tenho aqui uma sessão do tribunal hoje, que eu vou ter que fazer uma sustentação oral. Então, de manhã tivemos aí uma reunião do escritório. Mas, presidente, eu, antes de começar a falar um pouco para todos e também ouvir, eu queria pedir ao pastor Jorge Aristides. Quem é o pastor Jorge Aristides? É uma pessoa muito especial, é um ser humano diferenciado, é uma pessoa que a cada dia eu admiro mais como pastor, como amigo, como irmão. E o pastor Aristides, ele veio a mim através do meu irmão André Monteiro. É um irmão que a vida me deu. A gente hoje congrega na mesma igreja, congregamos dos mesmos princípios e dos mesmos ideais. O que nós queremos é um futuro melhor para o nosso Estado. E o pastor Aristides tem sido um pilar de sustentação. Nos momentos em que a gente começa a ter algum tipo de desânimo, ele vem e levanta oração. Toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, nós fazemos um devocional com ele, né, sobre Oliveira. Em breve todos farão esse devocional com o pastor Aristides, porque segunda-feira agora ele fez um desafio de jejuarmos de palavras ruins, jejuarmos de palavras negativas. Aqui não tem palavra negativa, aqui não tem ninguém pensando para baixo. A gente pensa para cima, a gente olha para cima, porque é de cima que virá a direção. Então, antes da gente começar aqui essa nossa reunião político-partidária hoje, eu queria passar a palavra para o pastor Aristides e pedir a ele para que a gente ficasse de pé, fizesse uma oração, para que a gente possa consagrar início dessa nossa jornada juntos rumo ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Pastor Aristides. Já sou pastor há 30 anos. 30 anos. E estava conversando esse dia com a esposa. Todas as vezes que eu estou ao lado do nosso governador, ele consegue tirar lágrimas dos nossos olhos. A gente vê aqui que a palavra que sai é uma palavra verdadeira. E é bom você estar ao lado de amigo. Inevitavelmente,
você vai caminhar ao lado de duas pessoas. Uma é o seu amigo e a outra é o amigo do teu sucesso. Você não consegue dividir isso. E aonde eu ganho aqui? O amigo do teu sucesso, quando o sucesso acaba, ele vai embora. Ele não é teu amigo. Ele é só amigo do teu sucesso. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Agora, o amigo não. Você vai receber constantemente uma proposta e você tem que estar firmado no teu propósito. Quem vive de proposta, governador, não para em lugar nenhum. E quando o outro fala, ó, vou te dar um salário maior. Então o nosso objetivo é viver baseado em cima de um propósito. Por favor, você que está me ouvindo aqui, não se deixe levar por proposta. Você nunca vai firmar o pé em lugar nenhum e você nunca também vai chegar em lugar algum. Então, que teu objetivo hoje possa ser propósito. E nós estamos nesse propósito do Senhor. Tá? Você vai receber proposta demais. Grave bem isso. Mas firme todas as vezes que a proposta chegar, eu estou debaixo de um propósito. Tá ok? Você pode aplaudir ao Senhor? Cabeça, fechar seus olhos. Nós vamos entregar esse momento ao Senhor. Senhor Deus, nós rendemos graças ao nome do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é a nossa direção. E eu, Deus, lembro bem quando o Senhor chamou Moisés para uma grande batalha e ele falou: eu não saio daqui se a sua presença não for comigo. O Senhor já tinha dito que ele iria ganhar a batalha, mas a presença do Senhor estava acima disso. Que possamos entender aqui, Deus, que o Senhor está na direção dessa causa. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Eu passo a palavra ao Sentar. Presidente, também fica à vontade. Essa eleição, obrigado, pastor Aristides, pela sua oração. Não percam, nós vamos, a partir de segunda-feira, vai ter um link, nós vamos gravar diretamente no meu canal, Caminhos da Fé, a palavra do pastor Aristides, e vamos disponibilizar o link para todos que quiserem assistir, ao vivo ou posteriormente. Vai estar lá no meu canal, Caminhos da Fé, e o pastor Aristides ministrando essa orientação para a nossa jornada até o dia 1º de janeiro de 2027, quando começará uma outra jornada com a nossa posse no governo do Estado. E o pastor Aristides vai estar lá. Na outra vez foi o pastor foi o pastor não é da Lagoinha, esqueci o nome dele. E dessa vez vai ser o pastor Aristides. Esqueci porque ele depois de lá para cá ele não me encontrou mais. Aí eu esqueci. Eu sei que é. Sabe quem é? Eu não falei. O pastor falou que tem 3 tipos de amigo, né? Falou aqui vários tipos de amigo, né? Tem um amigo folha, que é quando balança a árvore, ele cai. Tem um amigo fruto, quando fica muito pesado, ele também cai. E tem um amigo raiz, é esse daqui, né? Que estão aqui, que é aquele que não aparece, mas que vai te sustentar até o fim. É verdade. Então, o pastor Jorge Aristides vai estar ministrando para a gente toda segunda-feira nesse link e depois poderão assistir também. Então, essa eleição de 2018 é uma eleição diferente, aliás, de 2026 é uma eleição diferente de 2018. Para mim, por vários motivos, presidente. Primeiro, que eu estou aqui com a presidente Suede Aidar, que é uma mulher que tem uma história nesse partido,
que agora é democrata e que é uma referência para todas as mulheres brasileiras, da onde ela veio, da onde ela chegou e do que vai se tornar o Democrata 35 a partir de 2027. Nós, possivelmente também teremos um candidato a presidente. Ontem conversei muito com ele, em breve vamos divulgar. Teremos candidato a governador em vários estados e aqui no Rio de Janeiro nós certamente teremos um governador em 2027, com uma boa bancada de deputados estaduais, com uma boa bancada de deputados federais. A presidente Sueli Aidar, essa referência, e por isso eu acredito que 2026 e 2027 em diante será diferente. Eu nunca participei diretamente da montagem dos diretórios. Em 2018 isso estava a cargo do partido, já estava inclusive tudo montado, né, de certa forma, e eu não participei diretamente. E como a presidente mencionou aqui, nós não criamos elo, nem o nome do pastor aqui que pregou no primeiro dia lá eu estou me lembrando. Então esse é um aprimoramento, é um aperfeiçoamento dessa eleição de 2018 para a eleição de 2026. E nessa eleição de 2026, eu estou criando alianças, eu estou criando elos, eu estou indo nos municípios, estou indo nos diretórios, recebendo a visita ilustre. Bem, tudo bem? Bem-vinda. Eu estou indo nos municípios, conversando diretamente com os pré-candidatos, que são meus pré-candidatos. Pré-candidato a deputado federal, aqui eu já vi alguns, pré-candidato a deputado estadual. Nós estaremos ombreados lado a lado. Nós estaremos nos conhecendo. Porque em 2026 nós temos uma missão mais difícil do que a missão de 2018. Parece que 2018 foi mais fácil, mas cada eleição tem a sua dificuldade. Essa eleição de 2026 nós vamos estar lutando, como também foi em 2018, contra um sistema poderoso. Nós estamos lutando contra candidatos que vão colocar milhões de reais desviados dos cofres públicos. Não é dinheiro de suor de ninguém, deles não, é nosso suor. Vão estar colocando nas eleições para comprar o voto do eleitor. Cada um desses que comprar o voto do eleitor estará comprando um voto de desgraça. Por isso que nós estamos vivendo o que nós vivemos hoje. Nós não vamos comprar o voto do eleitor, como eu não comprei em 2018. Nós vamos conquistar o voto do eleitor. É difícil muitas vezes conquistar alma para Jesus. Você entregando para as pessoas a salvação da eternidade, entregando princípios que são aqueles que vão te levar para uma vida tranquila. Pode ser uma vida com preocupações, mas uma vida que vai te sustentar. É difícil fazer um crente ler a Bíblia. Que dirá você convencer as pessoas de um programa de governo? Essa é a missão de todos nós. Ter unidade para que nós tenhamos consistência para explicar nas cidades, nos bairros, que o governo Wilson Witzel, de 2027 até 2030, vai ser um governo que vai trazer prosperidade para o estado do Rio de Janeiro,
que vai trazer desenvolvimento econômico, que vai trazer oportunidade para os jovens, oportunidade para os empresários e vai trazer no programa de governo um combate efetivo ao crime organizado, à corrupção. Porque hoje nós acordamos, acabei de gravar um vídeo, vou soltar daqui a pouco na rede social. Nós acordamos com uma operação da Polícia Federal prendendo um delegado da Polícia Civil que estava extorquindo membros do Comando Vermelho. Quando não é sócio, é bandido contra bandido. Hoje eu olho para esses que me sucederam no governo do Estado, eu não reconheço mais essas pessoas. Eu fui juiz 20 anos, fui ameaçado pelo cartel de Cali, fui ameaçado pelo cartel de Medellín, vivi na pele o sofrimento de milhares de pessoas que, usando as drogas, que se beneficiando da venda das drogas, destruíram famílias. E quando eu dava uma sentença condenatória por tráfico de drogas, eu falava sempre para a pessoa, eu falei assim, estou te dando 5 anos para você refletir sobre o que você fez da sua vida. E entregava sempre o Novo Testamento e pedia para ler o Sermão da Montanha. Bem-aventurados. Leia, porque o que você estava fazendo aqui era destruir milhares de famílias em troca de alguns minutos de satisfação com um pouco de dinheiro que a droga traz para aquele que vende a droga. Então, esse grupo que está aí hoje é um grupo que eu não reconheço. É um grupo que fez parcerias com quem mata policial. É um grupo que fez parcerias com o que existe de pior, a escória da sociedade. E vão usar o dinheiro desviado dos cofres públicos para comprar o que resta de dignidade do cidadão que vai se vender por R$300 um voto na eleição de 2026. Então nós temos que falar. Não venda o seu voto. Tem um filme infantil que chama-se Shrek. Quem tem filho já assistiu esse filme? Nesse filme, o Shrek encontra com o Rumpelstiltskin. Quem já viu esse filme? O que o Rumpelstiltskin pede para o Shrek? Quem lembra aqui? Não, mas... Não, abrindo mão de um dia. Shrek, ó, você vai ter tudo que você quer aqui, ó. Eu só preciso que você abra mão de um dia da sua vida. Qual foi o dia que o Rumpelstiltskin escolheu? O dia do nascimento dele. Isso significa dizer que quando você está comprando voto, quem está vendendo voto está vendendo o dia do seu nascimento, porque os 4 anos seguintes vai ser de desgraça, os 4 outros anos seguintes vai ser de desgraça. É difícil quando a pessoa está passando fome, você dizer que ela não vai aceitar R$300. Mas a gente tem que falar que Jesus ficou no deserto e quando o diabo ofereceu para ele transformar a pedra em pão, a resposta dele foi clara: nem só de pão. Amém. Colocar na cabeça das pessoas. Cada um de nós aqui tem que convencer o eleitor que não há perspectiva se nós continuarmos a nos vender, a nos prostituir no exercício da atividade político-partidária, seja votando ou seja sendo votado. Então, o que eu quero de cada um é um compromisso de que nós vamos estar juntos
Nós ganharemos a eleição juntos. Você pode não estar na Câmara dos Deputados, você pode não estar na Assembleia Legislativa, mas você estará comigo no governo do Estado em 2027. Eu tenho essa convicção, pastor César, que nós precisamos ter o que a presidente falou. Gente, nós precisamos formar um grupo político nesse Estado em 2027, para que em 2028, eu já estou pensando em 2028, Oliveira, o Renatinho Jacaré. Sei que você queria falar hoje. Hoje é minha vez. Você tem sido um gigante. A gente te ama de paixão, mas hoje é minha vez. A gente tem que criar esse grupo político, porque eu já estou pensando em 2028. 2028, nós vamos eleger vereadores nos 92 municípios do Rio de Janeiro. 2028 eu vou eleger prefeitos. E Deus já me deu estratégia. Gente, eu trabalho todos os dias no meu escritório de advocacia, presidente. Eu tenho lá 3.000 processos. Esse ano eu estou fazendo um propósito de ler a Bíblia toda. Estou em Deuteronômio. Ontem eu li o capítulo 30, 31. Moisés relembrando o povo do compromisso da aliança. Advertindo, ó, vocês vão entrar em Canaã, mas vão pecar. E os resultados virão para quem pecar. Então nós temos que fazer essa diretriz de ter um grupo político, formar vocês. Eu sei que muitos aqui são empresários, são pessoas inteligentes, mas nós precisamos formar uma consciência coletiva de um projeto político para o Rio de Janeiro e para o Brasil. 2027, nós teremos uma secretaria de capelania. Estivemos lá em Rio Bonito, né, pastor? Nosso pré-candidato, deputado federal, Paulo Anderson. Fomos recebidos pelo seu pastor, o presidente Zé Carlos. E ele foi muito contundente, como todos os pastores que estavam lá, dizendo aquilo que muitos não têm coragem de dizer. Política e cristão tem tudo a ver. Engana-se quem quer afastar o cristão da política, porque é na política que nós temos que estar, porque é na política que nós vamos aplicar os princípios que nós aprendemos todos os dias lendo a palavra. Eu sou cristão desde que nasci, fui batizado, rebatizado na Igreja Família Vida Nova, junto com o André Monteiro, reafirmando meu compromisso. A Secretaria de Capelania é a ponta de lança para reestruturar a doença da sociedade, que é a dependência e o comércio das drogas. Ela vai atuar, a Secretaria de Capelania vai fazer um concurso para 2.500 capelães. Concurso temporário, 2.500 capelães, para atuar no sistema penitenciário. O preso chega no sistema penitenciário, não vai dizer mais a facção que ele tem relação, não. Aqui no sistema penitenciário, facção não tem rótulo. Aqui você vai dizer qual é a sua religião. Se não tem religião, nós vamos colocar um capelão para receber o preso do sistema penitenciário. O capelão vai cuidar do preso, vai cuidar da família do preso. Porque muitas vezes é um cuidado com a família que a gente vai evitar que novos presos cheguem no sistema penitenciário.
Eu sei que muitas igrejas, pastor Paulo Fernando, fazem isso. Mas agora vai fazer com o crachá do Estado. É acesso à Secretaria de Educação, é acesso à Secretaria de Ciência e Tecnologia, é acesso ao sistema de saúde. Nós vamos ter a presença do Estado nas penitenciárias e vamos ter a presença do Estado nas comunidades, com a chancela do Estado. Eu ouvi de uma pastora que eu tenho muito carinho por ela, a pastora Ruth, da Igreja Sara Nossa Terra, do meu querido Bispo Francisco, que está nos apoiando já há muito tempo, uma grande igreja, e ela me disse o seguinte: governador, nenhum governo subsiste sem o apoio da igreja. É assim na Suíça, é assim na Alemanha. A igreja, ela é a base de sustentação do Estado. Aí começaram aquela história de que o Estado é laico. Isso é a história do diabo. Isso é a história do demônio para poder jogar o governante nas mãos do iníquo, do ímpio. Então nós temos que acabar com isso. Não significa que nós vamos estabelecer uma religião oficial do Estado, nada disso. Mas nós vamos ter um capelão de várias denominações, de acordo com o concurso que será feito, inclusive de matriz africana, nós respeitamos, para poder dar esse atendimento ao preso. No sistema penitenciário, a capelania vai atuar, e não só com o preso dentro do sistema penitenciário. Nós vamos criar uma legislação que vai permitir, eu já preparei isso, na audiência de custódia, comunica ao juiz, o auto de prisão em flagrante vai ao juiz, ao promotor, ao delegado, do delegado sai para o juiz, para o promotor, e vai para o capelão e o defensor público. O capelão vai estar na audiência de custódia. Se sair na liberdade provisória, vai junto com o capelão. O capelão já vai cuidar dele e da família dele. Não tem tornozeleira que faça isso. E é o que está previsto. Não é só tornozeleira. Todo mundo reclama, né? Os policiais reclamam, pô, o juiz, a gente prende, o juiz solta, a gente prende, o juiz solta. Agora, se soltar, vai soltar com o capelão. Meu filho, vem cá. Deixa eu te ouvir. Aí, pastor Paulo, vai mudar. Não tem dúvida que vai mudar. Além disso, nós vamos criar 60 APACs, Associação de Proteção ao Condenado, que são órgãos modulares que cabem 300 a 500 presos. Vamos começar a tirar um pouco dos presos do sistema penitenciário e vamos fazer o fiscal da liberdade condicional ou liberdade provisória no semiaberto. Isso aí eu tentei fazer isso com o ministro Moro. Falei, vamos fazer isso, porque hoje não tem como manter o preso no semiaberto. Então nós vamos colocar o fiscal da condicional, que vai ser o nosso capelão. Sujeito preso custa 5 salários mínimos. O capelão vai custar 3 mil reais, né, pastor? Trabalhando 4 horas por dia. Vai custar bem mais barato um capelão com 5 presos, talvez até mais, do que manter o sujeito lá naquele sistema pernicioso que é a prisão. Essa Secretaria de Capelania vai atuar na educação, seu penitenciário e na educação. O que ela vai fazer na educação? A capelã vai estar lá na escola. São 1.300 escolas, mais ou menos 300 mulheres nas escolas e 300 mil mulheres e 600 mil meninos. Em torno de 900 mil alunos na rede pública estadual, dividido por 1.300 escolas. Esses jovens, eles estão hoje, muitos, sem horizonte, perdidos. Às vezes é um relacionamento, eu sei que eu tenho 2 filhas, eu já estou vendo isso nas minhas filhas adolescentes, que tem ali, às vezes, uma briga com a amiga. A minha filha é crente.
2 amiguinhas chegaram para minha filha e falaram assim: eu vou me suicidar. Minha filha conseguiu reverter, orando com ela. Eles queriam tirar a vida porque não se entende com o pai, e a outra porque brigou com o namorado. E nós tivemos um caso recente de uma menina que se suicidou efetivamente por problemas familiares. Nós precisamos cuidar dos nossos jovens, presidente. Nossos jovens estão perdidos nessa internet dos diabos. A gente hoje vê o jovem no celular ali, no TikTok. A gente vê as mulheres no TikTok. Eu estive na China agora. Na China é proibido mulher sem roupa no TikTok. É proibido o site pornográfico. Você não consegue acessar. Eu tive a convite do governo e lá me deram essas explicações das proibições que eles têm hoje. E aqui no Brasil, você vê as crianças na rua de 12, 13 anos assistindo pornografia infantil. Os nossos jovens estão sendo bombardeados com tudo que é ruim e estão assimilando aquilo ali sozinhos. Então nós precisamos estar na escola, pastor Aristides. Ali, qual a minha proposta? Tem um capelão na escola. Tem ensino obrigatório de religião? Não. Não vai dar uma discussão enorme com o CEP. Eu conheço meu povo também, os educadores. Eles têm uma preocupação justa, mas muitos ali são de esquerda e pregam tudo o contrário ao que a gente prega. Acha que família pode ser homem com homem, mulher com mulher. Bem, nós respeitamos, eu respeito, presidente. Eu tenho um filho transgênero, mora lá no Canadá. Amo meu filho, respeito, oro por ele. Mas eu não quero que ninguém estimule isso nas crianças. Aviso aos navegantes.